todos bem-vindos ao podcast Vasos. Nós somos do grupo de artes da Igreja Quadrangular de Alzira Franco. Eu sou a Camila, mais conhecida como Gorda. O objetivo desse podcast é complementar a apresentação de final de ano que nós faremos baseado no Salmo 23, especificamente no versículo 4, que fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está conosco. E então nós queremos trazer aqui para vocês algumas experiências, alguns vales que os integrantes passaram, né, e uma forma de testemunho para edificar a vida de vocês. Quem vai começar aqui com a gente essa série de podcast é uma pessoa que tem um testemunho lindo de vida para contar. Eu sei que precisaria de 10 podcasts para ela conseguir contar tudo o que ela já passou, né? Uma evangelista nata que tem nos ensinado dia após dia como chegar nas pessoas, como falar de Jesus, né? Como evangelizar. E eu tenho assim um orgulho e uma alegria muito grande de trabalhar com ela na obra do Senhor, né? Então seja bem-vinda, Raíssa. Ai, obrigada. Então, como você falou, né? Vou seguir o mesmo caminho aí. Então, eu sou a Raíssa, como a Gorda já apresentou. Vou chamar ela de Gorda o tempo inteiro. Não existe Camila. Eu, desde os meus 3 anos de idade, a minha mãe se converteu. Mas eu lembro de aceitar Jesus quando eu tinha uns 7 anos de idade, na escolinha da igreja. E desde sempre, Deus esteve sempre muito próximo a mim, né? Para contar, tem que começar do começo, né? Então eu vou precisar dar uma pincelada aí na minha infância. Quando eu era criança, uma pessoa da minha família, muito, muito próxima, tinha problema com o uso de drogas. E eu presenciei muitas coisas através da vida dessa pessoa. Ela chegou a ser desenganada pelos médicos porque a droga já tinha corroído mais de 70% da mente dela. Ela não sabia o que era real e o que era loucura da cabeça dela por conta da droga. E ela indiretamente me colocava participando daquela coisa toda. Então eu via com 4 anos de idade, 5 anos de idade aquilo. Eu via essa pessoa se trancar com a minha mãe com uma faca. E a minha mãe gritou, eu achei que ela tinha morrido, eu achei que essa pessoa tinha matado a minha mãe. E é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que não existe ninguém que não goste dela. O problema era o uso da droga, né? E além disso, os meus pais, eles discutiam muito. A minha mãe era recém-convertida, o meu pai ainda não entendia muito. E aí eles discutiam demais. Com 5 anos eu já sabia ligar para São Paulo, eu morava em Minas. Já sabia ligar para São Paulo para contar para minha avó que eles estavam discutindo de novo. E eu vivi muitas coisas assim pesadas assim na minha infância, de fugir de casa com a minha mãe e tudo, para tentar fugir de uma determinada situação, né? Então, para uma criança foi uma sobrecarga muito grande aquilo que estava acontecendo, né? E toda a família da minha mãe aqui em São Paulo, né? E aí, passou um tempo, a gente mudou para São Paulo, os meus pais mudaram para cá e as coisas começaram a melhorar. As discussões pararam, a outra pessoa lá que era muito próxima a mim ficou só na maconha, então ela ficou mais calma, ficou mais tranquila, não ficava naquela paranoia toda. Quem revelou essa situação toda, né, foi Deus que revelou pra gente que essa pessoa estava nessa situação de estar desenganada pelos médicos, e foi Deus quem fez essa pessoa estar viva até hoje. Porque os médicos desenganaram, falaram que ia sobreviver até 6 meses só, e já tem mais de 20 anos isso aí. Os 6 meses mais longos, né? Foram os mais longos aí da vida. E as coisas melhoraram e ficaram boas por um tempo, só que ao mesmo tempo, antes de chegar na adolescência, ficou alguns vestígios. Então, por exemplo, eu comecei a me tornar uma criança depressiva. Eu lembro com 6 anos de idade
que eu falava pra minha mãe: mamãe, eu fico lembrando de você brigando com o pai, do pai brigando com você, e eu não consigo dormir, parece que tem alguém me enforcando, eu não consigo respirar. Tinha muito pesadelo, fazia xixi na cama, chupava bico, né, chupeta que vocês falam. Isso, por que eu tô frisando isso? Porque são indicativos de que há algo errado com a criança. Só que na época minha mãe me levava nos médicos e ninguém entendia, né, depressão, né, naquela época era muito vago esse assunto, ainda mais depressão em uma criança, né. E aí eu fui crescendo assim, eu comecei também a me tornar um pouco agressiva. Então eu tinha ciúmes da minha mãe, eu tinha medo de perder a minha mãe, eu era muito insegura. E aí com as minhas primas ali, sempre brigava, sem querer, às vezes eu pisava um pouco na bola, era um pouco mais agressiva. E eu não sabia que já era sinais, né, da bipolaridade. E eu com 8 anos de idade, eu me machucava. Eu passava varal no braço e puxava para poder prender o sangue, porque eu sentia uma coisa dentro de mim, uma angústia tão grande, era tão sufocante aquilo que eu sentia. E o meu pai, eu já entrando na fase adolescente, meu pai e eu, a gente começou a se estranhar um pouquinho. Então, não tinha aquela conversa, aquele entendimento. Parecia que eu falava grego e ele falava, sei lá, inglês. Era totalmente diferente, a gente não conseguia se entender, por mais que a gente se amasse. E aí, eu sei que aquilo tudo, a minha mãe também não sabia lidar com aquilo tudo. E aí, a única coisa que eu via que eu poderia tirar aquilo de dentro de mim era me machucando. Nunca tentei me cortar, nem nada, mas eu fazia isso e para tentar aliviar aquele aperto que eu estava sentindo dentro do meu coração, com 8 anos de idade. E aliviava? Aliviava. Se não aliviasse, eu tirava, porque estava roxo, então eu tirava e passava sentido contrário, para o sangue meio que voltar para o lugar ali, até aliviar. Uma hora tinha que aliviar. Ou senão eu pegava e esmurrava a parede. Era bem assim, era aquele sentimento de desespero mesmo que eu carregava, mesmo tão nova. E descontava em você mesmo, né? E descontava em mim mesma. E imagina, eu não me sentia amada. Imagina, eu sei que os meus pais sempre me amaram, mas eu não me sentia amada. Por toda aquela insegurança, aquela coisa toda. Então eu tinha no meu coração a certeza de que eu não era amada, que minha mãe preferiria qualquer outra pessoa além de mim. Isso era uma coisa que o inimigo colocou no meu coração. Não, eu quero deixar bem claro que não é porque minha mãe não demonstrava o amor dela por mim, ela demonstrava. E o meu pai também. Mas aquilo virou uma certeza dentro de mim. E o tempo passou, aí eu entrei na adolescência com todas essas situações. Eu achava que eu ia morrer com 15 anos e tudo mais. Só que, um belo momento, aquela situação que eu vivi na infância com aquela pessoa próxima da família, que passava aquela situação toda ali de droga, ela voltou a usar cocaína. E a partir daí voltou a ficar ruim de novo, chegou a colocar minha vida em risco, inclusive, me colocava para participar das loucuras, no sentido assim, porque desenvolveu paranoia, né? Desenvolveu perseguição. Então eu estava aqui, essa pessoa começava a falar: tira foto daquela árvore, tem gente ali tentando me matar, tira foto daquela árvore. Ou se não, tira foto da caixa d'água do vizinho porque tem alguém querendo me matar. Então eu comecei a ficar com medo de ver alguém ali, porque numa situação meio complicada ali. E com o coração doído, porque era uma pessoa muito amada, muito querida, que precisava de ajuda, mas não aceitava. É uma pessoa que
como geralmente é o usuário, né, acredita que não tem problema nenhum, acredita que aquilo ali faz parte e tudo mais. Só que essa pessoa, toda família que tem um usuário, toda família, ciclo de amigos próximos, íntimos, acaba sendo afetado, porque suga a gente. E é terrível. E aí, ao mesmo tempo que isso... Aí que eu descobri que essa pessoa usava droga. Até então, eu não sabia. Eu sabia do comportamento, eu sabia do que a pessoa fazia, assim, das loucuras dela. Não sabia o que estava causando. Mas eu não causando. sabia que usava droga. E aí, eu tomei conhecimento. Então, já comecei a ter uma visão diferente sobre as coisas, né? Entendi o que era. E ao mesmo tempo que... E eu não podia contar pra ninguém. Então, ao mesmo tempo que eu tava descobrindo ali coisas do ciclo familiar ali, que eram muito pesadas, eu não podia pedir pra alguém ali me ouvir, contar pra pessoa. E isso foi ficando dentro de mim. Foi numa época também que os meus pais acabaram se separando. E eu sofri muito com isso, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Então foi muita coisa acontecendo. E nesses 16 anos, assim, a minha mãe, casada com o meu pai durante quase 20 anos, ela nunca trabalhou fora, ela ficava em casa cuidando da gente. Então, quando o casamento terminou, ela precisou encontrar uma nova profissão, precisou se reinventar. Aí a gente foi morar na casa da minha avó e a gente começou a passar por apertos financeiros, assim, chegou a faltar papel higiênico em casa, sabe? Pasta de dente. Uma vez a minha amiga Thaís, beijo Thaís, ela me deu a pasta de dente, assim, porque tipo, tinha acabado lá, não tinha dado pra gente comprar ainda. Eu falei, eu preciso ajudar a minha família, minha avó era diarista, então era tudo muito difícil, né? Então eu falei, não, eu vou ajudar, vou fazer. E aí, nossa, eu comecei a trabalhar na empresa grande, de nome, e falei, nossa, ótimo, vou crescer aqui, né? Já cheguei no primeiro dia colocando a mão assim na mesa da gerência e falando, em nome de Jesus eu vou crescer, né? Só que, não. O que aconteceu? Eu sofri uma perseguição das outras jovens aprendizes e elas vieram falar comigo no primeiro dia e falaram, não conversa com a fulana não, porque ela é muito fútil. Falei, não, se ela é fútil, ela precisa de amigas, né? Então eu vou conversar assim com ela. Aí elas se juntaram com ela e ficaram contra mim. Ah, pronto. Então faziam coisas ali pra me prejudicar no trabalho. E além disso, eu sofri assédio sexual e assédio moral. E aí, Tudo nessa empresa? Tudo nessa empresa. E aí, eu me sentia na responsabilidade de manter ali para poder trazer dinheiro para casa. Então eu fui me obrigando a permanecer nessa situação. Só que o cara que me assediou, ele ficava dentro, eu tinha que entrar dentro do depósito para poder pegar o brinde lá que a empresa dava para os clientes. E ele ficava, vem aqui bonequinha, vem aqui. Então quando eu ia dormir, eu sonhava com ele me chamando. Então aquilo começou a tomar conta de mim de um jeito. Em paralelo a isso, o meu pai, chateado com toda a situação da separação, sumiu, não dava mais ar da graça, a gente não sabia dele. Eu ligando para a empresa, cobrando informações, porque eu sabia que a empresa tinha, e vivendo isso tudo. E em paralelo, eu fazia um curso, como jovem aprendiz a gente faz um curso, e lá também eu fui perseguida. Meu Deus do céu. A vida toda, né? Pois é. E aí você fala, tá, e a igreja? Aí é um outro ponto que eu preciso falar. Comecei a ficar depressiva. Eu comecei a me afastar das pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu queria que elas entendessem, que elas viessem atrás, né? Assim, você precisa de alguma ajuda? Porque eu não podia falar o que estava acontecendo. Então,
as pessoas, os jovens, gente, jovem é jovem, não interessa se é de igreja, não é jovem. E aí inventaram algumas coisas. Fofoca quando é verdadeira já é ruim, já causa estrago. Fofoca quando é mentira, pior ainda. Então, foi o que aconteceu. Até na minha escola foram falar coisa lá, abobrinha lá pra mim. E aí com líderes também, eu tentava falar o que estava acontecendo, também não souberam entender. Eu passei o que eu tinha que passar, né? Eu tenho certeza que Deus permitiu tudo, porque alguém aí vai ser tocado com o meu testemunho, vai fazer sentido. E aí acabou de vez, porque esse cenário todo na minha vida acontecendo, eu sentia que na igreja eu podia contar que eu ia ter os meus irmãos ali, que iam me acolher, que ia ser aquela coisa linda. Você estava contando com essa segurança, Eu estava contando com isso, são os meus irmãos em Cristo. Eu cuidaria de alguém que quando eu vejo alguém mal, eu cuido. Eu sei. Sei bem. Glória a Deus. E eu achei que eu fazer isso por mim. Só que, como eu disse, jovem, era tudo cabeça de vento. E não foi isso que aconteceu. E eles começaram a me julgar. E foi um julgamento bem pesado para mim. Eu já estava fragilizada. Então foi um julgamento bem pesado para mim. E eu não queria sair da igreja. Eu continuei fazendo a obra, eu continuei vindo. Só que a coisa continuou acontecendo. E ficou insustentável. Até que eu saí da igreja, fui para outra igreja. Só que o meu coração era daqui, então eu também não conseguia viver lá. E aquele sentimento, aquela mágoa foi crescendo no meu coração. E aí, depois já, sem estar na igreja e tudo mais, eu acabei conhecendo o meu marido, né? E achei que quando eu casasse, os meus problemas iam ser resolvidos na mesma hora. Achei, juro. Achei que ia estar tudo resolvido ali. Eu passei por episódios depressivos, assim, bem complicados. Voltei a me machucar, só que era uma coisa diferente. Eu não passava mais o varal no meu braço. Eu ia lá e colocava um piercing. Aí eu colocava um transversal, um piercing na língua, não sei mais o que, tudo no mesmo dia. E eu tava atacada. Eu falei tanto, mas eu falei tanto quando eu coloquei o piercing na língua, que 6 horas depois eu tive que tirar ele, porque meu Deus, tava muito inchado. E aí conheci o Fê, aí a gente se relacionou e tudo, e aí eu casei, achando que ia resolver tudo. Só que não resolveu nada. Eu fui morar em Mauá e lá eu fiquei afastada de todo mundo. Eu estava desempregada e eu ainda peguei um cachorrinho que não ficava sozinho. Então eu fiquei amarrada dentro de casa, não podia sair. E aí eu descobri que o fundo do poço tem o fundo do poço, tem um porão ali. É mais fundo ainda. É mais fundo. E eu não conseguia perdoar, eu ficava remoendo aquela situação que eu vivi com o pessoal da igreja. Foi bem pesado, assim. E aí eu lembro que uma vez eu fui num psicólogo e ele estava se formando naqueles dias. E eu já contando tudo isso pra ele, ele falou assim: Raíssa, eu vou fazer uma coisa que se alguém ver, eu vou perder o direito de ser psicólogo. Aí ele fechou a porta. Aí ele falou: não desiste do que Deus tem pra você e libera perdão para essas pessoas que te feriram. Só que eu não sabia como perdoar. Aquilo me fazia mal. Aquilo me fazia mal de uma tal forma que, além de todos esses problemas, tudo isso que foi acontecendo e tudo mais, eu emagreci demais. Eu entrei numa depressão muito, muito profunda. Eu cheguei a pesar 48 quilos e eu ia toda semana pro hospital. Toda semana, a ponto do segurança olhar pra mim e falar: para de fugir de Deus. Nossa. Também, do nada, para de fugir de Deus. E eu não conseguia voltar pra igreja, não tinha força pra nada, eu só queria ficar dentro de casa
e não comia e ficava naquela situação toda. Teve um dia que eu tinha brigado com meu marido e eu comecei a tomar vinho. E aí eu saí de shortinho mesmo, e com o meu cachorro, que não podia ficar sozinho. E aí eu saí pra comprar mais vinho, só que eu passei na frente de uma igreja. E aí eu entrei com o cachorro. Eu ia perguntar isso agora, cachorro e tudo. Com o cachorro, com o shortinho, com cheiro de vinho, eu entrei na igreja. E eu fui muito bem acolhida ali, mas ainda não era o meu lugar. E eu ainda não tinha conseguido perdoar. E aí eu lembro que eu comecei a me apegar em uma determinada coisa que se tornou um vício na minha vida. E essa coisa eu não conseguia me ver sem ela. Virou o meu refúgio, virou algo ali que eu me apegava mesmo para fugir da minha realidade. E eu fui só afundando. Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo ele me incomodava. E aí eu comecei a perguntar para Deus o que eu podia fazer ali, né? Com aquela situação, comecei a ficar num dilema, né? E não sabia o que fazer, não queria magoar o Espírito Santo, sentia que estava magoando, mas não conseguia me livrar. E aí num dia, numa quinta-feira, eu estava ouvindo Tim Maia lavando a louça e comecei a orar. E eu pedi misericórdia, porque eu queria acabar com a minha vida. E eu não via mais esperança para mim. Eu não conseguia enxergar uma amanhã. E isso é muito triste. Só que eu falei, Senhor, parece que nada deu certo na minha vida. Tudo que eu tinha programado foi tudo ao contrário. Não consegui nada. Tô aqui, não tô vivendo, tô sobrevivendo. A vida virou tudo cinza. Era cinza, não era colorido. As coisas perderam o sabor. Não tinha mais propósito. Eu não tinha mais esperança. Só que eu falei, Senhor, eu me recuso a viver dessa forma. Porque o Senhor, o seu Filho morreu na cruz e sobre ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu me recuso a acreditar que esse é o meu fim, que o Senhor vai deixar isso acontecer comigo. Então eu creio que o Senhor vai usar a minha vida para dar testemunho de que eu saí disso e que eu vou ajudar outras pessoas. Então nesse dia eu estava sonhando com hoje. E aí eu fui, ajoelhei e pedi para Deus ajuda, que se fosse para eu passar com um psiquiatra, para ele colocar o psiquiatra certo na minha vida, porque até então eu já tinha passado por alguns, mas não deu certo, eles não eram bons psicólogos também, eu já tinha passado por vários. E aí na semana seguinte eu recebi uma proposta para passar por uma triagem, para passar na psiquiatria da Fundação Santo André, de graça, e foi ótimo porque eu estava desempregada, a gente estava sem dinheiro, e aí Deus colocou ali os médicos, os remédios, psicólogo, colocou tudo ali para mim que eu precisava para poder sair daquela situação. Não foi fácil adaptar o remédio, não foi, mas o Senhor esteve comigo. E aí eu descobri a bipolaridade. E muita coisa fez sentido. A agressividade, descontar as coisas em mim, a depressão, esse negócio de ficar falando desenfreadamente. Eu falo muito, eu sei. Mas é uma coisa que é além do normal. A gente fica muito impulsiva. Então era colocar os piercings, era comprar alguma coisa. O bipolar, ele tem dificuldade de manter as decisões. Então, por exemplo, se ele entra num curso, ele tem dificuldade, ele não consegue terminar porque ele para. No meio do caminho ele muda de ideia e não quer mais fazer aquilo. É inconstante, né? É inconstante. E relacionamento também, tudo isso é bem desafiador.
E aí, por que eu tô falando isso? Porque Deus colocou o médico ali, colocou o remédio, e eu 2 meses depois consegui um emprego. E para quem não conseguia ficar mais de 1 ano em emprego nenhum, eu completei 6 anos na empresa. Eita, Jesus. Uma coisa que eu não comentei é que quando tudo aquilo aconteceu, da igreja, do trabalho, do curso e tudo mais, eu perdi a minha audição por conta de trauma emocional. E aí, nessa empresa que eu tô, eles fizeram uma surpresa pra mim, que eles me deram um aparelho, tá aqui o aparelho, me deram o aparelho de presente, né, graças a Deus, e fiz a minha faculdade, fiz a minha pós-graduação, contrariando todas as expectativas aí, né, e casada também, completei 8 anos de casada. Não é fácil, beijo Fê. Não é fácil lidar com o bipolar, porque a bipolaridade que eu tenho, eu fico mais depressiva. Então, vem o desânimo, né, e tudo mais, pra gente conseguir lidar com tudo isso, é um desafio, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Depois que eu arrumei o emprego, voltei para Santo André, e aí tinha que vir para a igreja, né? Tinha que vir. Só que eu demorei para vir. E quando eu vim, gente, quando a gente sai da igreja, eu sei que você que saiu da igreja, quando você tenta voltar, eu sei que é muito difícil. Eu tinha raiva. Eu estava dentro da igreja e eu sentia uma raiva muito grande. Eu queria ir embora daquele lugar, mas ao mesmo tempo eu estava ali, por que não ficar? E o que será que Deus tem para mim, né? E aí eu ficava. Mas por muito tempo eu tinha esse sentimento de raiva. Entrou a pandemia, os cultos eram online e eu só via defeito. Porque o som tá alto, porque isso, porque aquilo. Eu ficava muito brava. Mas ao mesmo tempo Deus estava ali, Deus estava trabalhando. E aí eu ainda não tinha conseguido perdoar as pessoas que eu precisava perdoar. Eu chegava na igreja, eu olhava para elas, bem mal criada. Mas graças a Deus, a sua misericórdia, hoje eu consegui perdoar todas elas. Eu tenho amor pela vida delas, consigo celebrar a alegria delas, de todas, assim. Então, algumas que eu tinha me magoado lá no passado, uma delas é uma das responsáveis por eu estar de volta, por eu estar no ministério, que eu achei que eu nunca mais ia voltar para o Ministério de Teatro e Dança, e olha lá onde estamos. Para a glória de Deus, Deus fez uma obra linda na minha vida mesmo, de limpar o meu coração. E você que saiu da igreja, que você foi ferido, que você foi magoado, não deixa isso entrar no seu coração. E se já entrou, peça ajuda ao Senhor para poder limpar. Ele pode limpar, porque nós sabemos que o nosso rei está voltando. E tem muita gente que precisa voltar. E Ele pode libertar o coração de toda ferida, de toda mágoa. As pessoas, elas falham. Eu falho. Eu estava fragilizada. Talvez se eu estivesse melhor ali, eu não tinha levado tanto pro pessoal como eu levei. E foi coisas tão poucas, gente. Ninguém me bateu, ninguém fez nada comigo, assim. Mas doeu muito, doeu. Eu só falava, eu parecia um disco arranhado. Eu só falava do que as pessoas tinham feito de mal pra mim. E as pessoas mudaram, as pessoas amadureceram, assim como eu também amadureci. Então não deixa que as coisas do passado, que meninices, que as coisas que te feriram, te desviem do caminho do Senhor. E uma coisa que eu comentei, que eu me apeguei em algo como refúgio, né? Mesmo magoando ao Senhor, eu estava aqui na igreja numa quinta-feira, e do nada, na pregação, o pastor falou assim: você que vive nesse dilema, Deus falou para você não entrar nisso, e agora você está vivendo esse dilema. Aí eu pensei, falei, mas quando que Deus falou, né, que não era para entrar nessa? Quando eu vi, eu já estava lá nessa.
Aí o pastor continuou pregando. Ele falou assim: se você não lembra onde foi que Deus falou, Você perguntando, Deus respondendo. Deus respondeu, mas assim, rápido o negócio. Aí ele pegou e falou assim: se você não lembra, aonde você estava quando Deus falou isso? Você estava dentro da igreja ou você estava fora da igreja? Aí não precisava falar mais nada, eu já tinha entendido, a cajadada veio bem no meio. Aí ele falou assim: mas não importa, se você quiser, Deus vai te libertar hoje. E aí de quinta-feira, o nosso pastor, ele tem o hábito de chamar a gente lá na frente, para quem quiser fazer algum pedido de oração, né, pra gente pedir. E eu só pedi libertação, eu não falei do quê. Eu só pedi libertação, fui pra casa e fui fazer a minha parte, que não foi fácil, dizer não pra aquilo. E aí, no dia seguinte eu fui, ajoelhei e falei: Senhor, ontem eu consegui dizer não, hoje eu não sei como é que eu vou falar, como é que eu vou dizer não. Então, se o Senhor não me ajudar, sozinho eu não consigo. Eu fui muito sincera com o Senhor e Ele ouviu a minha oração. Desde então, tem 5 anos que eu estou liberta disso, que eu não uso isso mais como um refúgio, como uma segurança para mim. É o Senhor que é a minha segurança, que é o meu refúgio, que é o meu protetor. Quando vem, às vezes, as noites frias ali de ansiedade, de depressão, eu peço para o Espírito Santo. Então, se você tem essa questão também de ansiedade, depressão, ora ao Espírito Santo. Eu falo: Senhor, deixa eu deitar no seu colo, me ajuda a dormir. Me ajuda a dormir porque eu preciso trabalhar amanhã. E aí minha cabeça lá. Me ajuda, Senhor. E olha, quando eu vejo, eu tô acordando e lembrando da minha oração. Que Deus realmente, eu me senti como se Ele tivesse me pego no colo e me feito dormir em paz, em segurança. Então, eu vivi coisas assim com Deus, de saber que eu não estou sozinha. Mesmo quando eu era criança, que eu passava por essas situações todas, eu sei que eu vejo Ele na minha infância, eu vejo Ele comigo. Então, eu espero do fundo do meu coração que o meu testemunho possa encontrar, se uma pessoa assistir e fizer sentido o que eu tô falando, eu dou glória a Deus, porque é por você que eu tô aqui. Ai, coisa mais linda. É engraçado que o jeito que você foi finalizando o testemunho é literalmente aquilo, né? Mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor esteve com você. Com certeza. Né? Mesmo quando você estava fora, né? Ele já tinha te escolhido, não tinha pra onde você fugir, Ele estava te protegendo. Porque você merecia? Não. Porque Ele é misericordioso, Ele nos ama assim de uma forma surreal, inexplicável. E é o que a gente quer que as pessoas sintam, né? É esse amor. Porque às vezes a gente pensa: eu vou para os caminhos do Senhor porque eu não vou passar por mais nenhuma dificuldade, eu não vou ter mais nenhum vale, né? E é o contrário, porque é no vale onde a gente mais busca o Senhor. É verdade. Né? É quando a gente se vê perdido ali, eu não tenho mais o que fazer, né? Outra coisa que eu sempre brinquei com você, né? Não é a sua bipolaridade, né? É o processo que você está passando, Sim. né? É algo que você está ainda lutando contra, né? E eu vou testificar a cura. Em nome de Jesus. Eu vou testificar a cura. Tem mais podcast pra gente gravar. Com pra você certeza. contar. Escreve aí. Eu tenho certeza. Deus vai me curar. O Senhor, Ele tem grandes coisas reservadas pra gente através desses testemunhos. Às vezes a gente pensa, falou assim, uma vida, né, for tocada, e eu vou além. Não vai ser uma só, vão ser muitas vidas Amém. tocadas, porque Amém. a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem para falar o que o Senhor tem feito, né? Tem vindo muitas palavras do altar sobre isso, né? As pessoas precisam falar o que Deus tem feito. A partir do momento que a gente pede, a partir do momento que a gente busca, né, no Senhor, seja a libertação, seja a cura, seja a transformação de mente, de vida, né, Ele ouve. Não tem nada que mexa mais com o coração do Senhor do que o nosso coração contrito, uma oração sincera diante dele, né? E foi o que eu falei, eu sabia que você tinha um testemunho lindo para contar, eu sei que você não contou nem a metade do seu testemunho, mas é o suficiente para que pessoas saibam que o Senhor pode fazer tudo.
O que você tem para passar para as pessoas, sabe? Uma mensagem assim para ficar cravada no coração assim das pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois e que vai compartilhar e que vai reassistir para ser tocada com o seu testemunho. É uma palavra que sempre falou comigo. Eu escrevia ela na lousa da escola na hora do intervalo. E essa semana a gente fez uma reunião aqui do grupo de acolhimento e a Michelle trouxe essa palavra e ela ficou no meu coração, e eu acho que é um bom desfecho disso tudo, que fica em Provérbios 4:23. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E eu lembro que a Sueli, ela sempre falava pra mim, guarda o seu coração, guarda o seu coração, guarda o seu coração. E eu não tinha ideia de tudo isso que estava por vir, né? E eu acredito que eu tentei entender com a minha razão humana tudo o que estava acontecendo. Então eu me senti injustiçada com aquela situação da igreja, dos jovens. Então eu me senti injustiçada e tudo mais. Se eu tivesse olhado mais para a palavra, se eu tivesse jejuado mais, se eu tivesse ignorado as pessoas, sabe? Mas eu sou humana e eu tentei, da forma que eu tinha ali, eu tentei, mas eu ainda acho que eu podia ter feito mais. Então eu acho que essa palavra ela é a chave. Nós estamos vivendo em tempos onde a gente está sendo bombardeado, onde as pessoas fingem se importar, falam do politicamente correto, só que na verdade é só o que agrada a eles. Então só existe liberdade religiosa para eles, para nós não tem. Para nós, quando você está em um lugar, fala, você é crente? Ah, você é evangélico? E aí as pessoas não dão crédito, né, para aquilo que a gente tenta dizer, porque já tá nesse mundo assim de, você é careta, vai ser feliz, né? Então guarda o seu coração, que os manjares que o inimigo oferece, que peça a Deus para te dar direcionamento, discernimento, sabedoria para enxergar que nem tudo que reluz é ouro, e conseguir dizer não para aquilo que o inimigo oferece, porque ele vai oferecer, eu tenho outros testemunhos, ele vai oferecer coisas ali aparentemente irresistíveis. Eu falo, nossa, é tudo aquilo que eu queria. Só que nem a tia Claudinha da escola, quando eu aceitei Jesus, ela falava pra gente que o pecado era como um bolo de chocolate, que por fora tem aquela cara bonita, aquela vontade de comer, só que quando você morde, tá cheio de bicho dentro. Então, cai fora, não se apegue em nada que não seja do Senhor, esteja sempre com Ele, guarda o seu coração nele, na palavra dele, porque luz para os pés é a tua palavra, né? A palavra diz, e é exatamente isso. A gente vai diminuir muitos problemas aí se a gente... Quando a gente guarda o coração, é mais difícil dessas coisas atingirem, né? A gente, porque o ser humano é mau, ele é mau, por isso que vem tantas palavras, né? Olha para Jesus, porque se você desviar e olhar para o homem, você vai ser. Mas se você guardar o teu coração e você olhar para Jesus, não tem quem te resista. É verdade. Eu queria fechar aqui esse podcast com uma oração, né? Que essa oração é de agradecimento, que ela possa alcançar as vidas que assistirem, né, este primeiro podcast, que seja o primeiro, assim, de muitos. Amém. Né, porque eu acho que não tem nada melhor do que a gente compartilhar o que Deus tem feito com a gente, e a gente precisa compartilhar, né, as pessoas têm passado por muitas lutas, e às vezes sozinhas, e tem lutas que a gente não precisa lutar sozinho, né, então vamos fazer uma oração para finalizar. E depois você se sentir, eu queria um pedido de oração, eu queria que orasse pela minha vida, você coloca aí no comentário e pode ter certeza que a gente vai estar intercedendo pela tua vida, pela tua causa. Amém? Vamos orar? Pai, nós entramos na tua presença agora, Senhor, para te engrandecer, para te exaltar, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Com um coração grato por tudo que o Senhor tem permitido que a gente vivencie e por essa oportunidade, Pai,
de falar tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas tenham esperança, que nós temos um Deus que olha para nós. Nós não estamos desapercebidos aos seus olhos, Pai. E a Tua palavra diz que não há nada impossível para o Senhor. Tem muitas coisas que nós achamos que não tem saída. Tem muitas coisas que nós não vemos como resolver, Pai. Mas todas essas coisas podem ser resolvidas pelas Tuas poderosas mãos, Pai. Basta que a gente Te busque, basta que a gente entregue e confie. E em nome de Jesus, Pai, que este testemunho possa alcançar muitas vidas para a honra e glória somente do Teu nome. É o que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. E é isso. Eu vou pedir para vocês que foram tocados por esse testemunho, que passou aqui esse tempo com a gente, se inscrever no nosso canal, porque vamos ter muitos outros testemunhos aqui para edificar a vida de vocês. Amém? E é isso aí, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.